Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto num cenário onde a pressão é altíssima. Sabe aquela velha história de que tempo é dinheiro? Bom, aqui o buraco é bem mais embaixo. Tempo, neste caso, é literalmente uma questão de vida ou morte. Este é um estudo de caso prático sobre uma disputa na área da saúde onde existe um relógio implacável correndo contra a parede. O nosso objetivo aqui é destrinchar passo a passo o que acontece e como o sistema jurídico reage quando uma vida está em jogo e a burocracia resolve bater o pé. 10 dias. Esse é o prazo limite. Não tem margem para erro, não tem tempo para ficar debatendo o assunto eternamente. Pense numa paciente, que a gente vai chamar aqui de Joana. Ela tem exatos 10 dias para fazer uma cirurgia capaz de salvar sua vida. E olha só, o cronômetro foi acionado no exato segundo em que o médico assinou o laudo. O grande desafio que temos pela frente é entender como é que uma equipe jurídica consegue montar um arsenal, uma argumentação super sólida, num espaço de tempo tão absurdamente curto. Para a gente não se perder, o roteiro de hoje está bem amarradinho. Vamos passar por o caso de Joana, a negativa e o bloqueio. Depois a gente entra nas três grandes teses jurídicas, que são o direito à saúde, a obrigação de fazer, a tutela de urgência e, para fechar com chave de ouro, a peça final. Vamos lá? Ponto 1. O caso de Joana. Nossa jornada começa com uma professora lá da cidade de Adamantina, no interior de São Paulo. Ela é beneficiária e paga direitinho um plano de saúde corporativo já tem mais de 8 anos. Só que, infelizmente, a saúde dela deu um sinal vermelho grave. Depois de sentir dores abdominais muito fortes, perder bastante peso de repente e ter alguns episódios de sangramento, ela procurou ajuda. E o diagnóstico foi um verdadeiro balde de água fria. Neoplasia maligna no intestino. Ou seja, um câncer. É um quadro extremamente crítico e a gravidade exige uma intervenção imediata para evitar que isso evolua para uma metástase. É o estágio mais agudo de uma crise médica. E detalhe, o médico dela não pediu qualquer cirurgia de forma genérica. A prescrição foi super específica, uma cirurgia oncológica por videolaparoscopia com internação hospitalar. O ponto crucial do relatório foi a exigência de que esse procedimento acontecesse no máximo em 10 dias. Passou disso, o comprometimento da saúde dela seria gravíssimo. Ele escolheu a videolaparoscopia por um motivo muito óbvio. É uma técnica com risco cirúrgico menor, a recuperação é bem mais rápida e tem menos complicações. É a ciência médica ditando o melhor caminho e ponto final. Ponto 2. A negativa e o bloqueio. É exatamente aqui que o pesadelo burocrático começa. Ela pediu autorização para o plano de saúde e deu de cara com um verdadeiro muro administrativo. O conflito é super nítido. De um lado, a gente tem a urgência médica e o especialista dizendo precisamos de uma videolaparoscopia agora. Do outro lado, a operadora simplesmente cruza os braços e nega a cobertura. E qual foi a desculpa oficial? O plano argumentou basicamente duas coisas. Primeiro, que esse procedimento não está no rol obrigatório da ANS para esse tratamento em específico. E segundo, que existe uma alternativa cirúrgica convencional que eles poderiam cobrir. Resumindo a ópera, a regra de papelão do contrato bateu de frente com a conduta médica recomendada. E para piorar a situação, sabe qual orçamento particular para fazer essa cirurgia? R$ 85 mil. Pois é, sem a menor condição financeira de bancar um valor desses do próprio bolso e com a saúde piorando a cada minuto, essa recusa do plano deixou de ser só uma dor de cabeça contratual e virou uma verdadeira emergência jurídica. A vida da paciente simplesmente não tem como ficar na fila de espera de um debate administrativo. Então fica a grande pergunta no ar. Como é que o nosso ordenamento jurídico protege o paciente quando o relógio está correndo contra e o obstáculo financeiro é gigantesco desse jeito? Como um advogado entra nessa briga e derruba essa recusa corporativa antes de dar os 10 dias? A resposta é construir uma tese imbatível sustentada simultaneamente em 3 pilares. Ponto 3. Tese 1. O direito à saúde. Aqui a gente leva a discussão para o andar de cima, direto para o patamar constitucional. O artigo 196 da nossa Constituição Federal, que garante a proteção à saúde, é a âncora principal dessa história. E ele não entra em campo sozinho, não. Ele faz um trabalho de equipe com o artigo 1º, que trata da dignidade da pessoa humana, o artigo 5º, que defende o direito à vida, e o artigo 6º, que coloca a saúde como um direito social básico. Isso tudo cria uma base de concreto que impõe limites muito duros para qualquer restrição de um contrato. A grande sacada dessa tese é mostrar que, por mais que a briga seja contra uma empresa privada,
O contrato deles não flutua num universo paralelo isento de regras. Ele tem que ser lido obrigatoriamente através das lentes da Constituição. O plano de saúde simplesmente não pode usar uma interpretação engessada de contrato ou a lista da ANS para bloquear um tratamento urgente e essencial para salvar alguém de uma doença grave, doença essa que, aliás, já possui cobertura pelo plano. Ponto 4. Tese 2. A obrigação de fazer. Agora a gente desce da teoria constitucional grandiosa para a mecânica prática e objetiva do direito civil e do consumidor. Aqui entra a artilharia pesada. O Código de Defesa do Consumidor é acionado na hora, para bater na tecla da proteção à saúde e mostrar que cláusulas que colocam a paciente numa desvantagem absurda são simplesmente nulas. Ao mesmo tempo, a gente puxa o Código Civil para falar da função social do contrato e da famosa boa-fé objetiva. Afinal, são 8 anos pagando o boleto em dia. Para fechar, o Código de Processo Civil, no artigo 497, traz a ferramenta exata, a tutela específica, exigindo o cumprimento real daquela obrigação médica. Tudo isso deságua num fato inegável. Plano de saúde não tem diploma de medicina. Uma análise administrativa corporativa jamais pode substituir a decisão de um médico responsável pelo paciente. Eles não têm o poder de limitar um tratamento de recuperação indispensável. O objetivo dessa tese é claro e direto: fazer o juiz determinar que a empresa libere e pague imediatamente por toda a cirurgia, materiais, equipe médica, a conta inteira. Ponto 5. Tese 3. A tutela de urgência. Esse é o verdadeiro trunfo processual para lidar com aquela margem desesperadora de 10 dias de prazo. Mas afinal, o que é isso? A tutela de urgência, que fica lá no artigo 300 do CPC, permite que o juiz bata o olho no caso e tome uma decisão provisória na mesma hora. É uma ordem judicial imediata, antes mesmo de ouvir a defesa do plano de saúde. Mas calma, para conseguir essa medida drástica, o advogado precisa provar ali, no ato, 2 coisas cruciais: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano iminente. E olha como os fatos do caso se alinham perfeitamente à teoria. Como se prova a probabilidade do direito? Simples, botando na mesa o contrato ativo de 8 anos, o diagnóstico e o inquestionável relatório médico. E o perigo de dano? Bom, esse está quantificado e carimbado pelo especialista. Se não realizar o procedimento em 10 dias, o risco de metástase vai nas alturas. É dano irreversível. A documentação apresentada joga real, sem deixar margem para o juiz duvidar da urgência. Ponto 6. A peça final. Chegou a hora de juntar toda essa argumentação que a gente conversou e colocar num documento só, como uma ação judicial executável. Os pedidos direcionados ao juiz seguem uma lógica de 3 passos rápidos e incisivos. Primeiro, por favor, conceda a liminar de urgência agora. Segundo, obrigue o plano a autorizar e pagar cada centavo da videolaparoscopia. E terceiro, que é uma tática fenomenal, requerer a aplicação de uma multa diária pesada, as famosas astrentes. Se o plano de saúde pisar na bola e descumprir a ordem, o bolso deles vai doer a cada dia de atraso. É de longe a melhor ferramenta para fazer a engrenagem andar na velocidade certa. No fim das contas, tudo isso escancara a tensão gigante que existe entre o controle de custos corporativo e a urgência básica da sobrevivência humana. Fica aqui a grande provocação para a gente pensar: quando o relógio de uma vida está literalmente em contagem regressiva, o consenso médico não deveria, por sua própria natureza, atropelar qualquer tecnicalidade de contrato? A maneira como a nossa justiça resolve isso não dita apenas regras, dita o verdadeiro valor da vida dentro da nossa sociedade. Até a próxima.